Olá, eu sou a Tatiana Tosi, coach para mulheres, e esse espaço é para falar com mulheres e sobre mulheres para além da maternidade. Por isso eu quero fazer um convite para vocês. Eu vou tirar agora o meu crachá aqui de mãe, colocar aqui em cima, porque esse espaço é para a gente falar sobre outros assuntos que vão além desse universo que nos consome tanto no dia a dia, né? A maternidade. O vídeo de hoje é sobre transição de carreira. Bom, transição de carreira, se você ainda não fez ou está fazendo, com certeza vai fazer um dia. É algo que no mundo de hoje é um pouco que inerente à humanidade, à condição do mercado de trabalho, da sociedade, sobretudo num momento como esse de pandemia, um momento que virou o mundo de cabeça para baixo. Então, muitas pessoas elas estão passando por esse processo, ou de fato ainda vão passar, não só por um desejo, mas por uma necessidade também, porque o mercado de trabalho vai mudar, tem mudado já a configuração e a gente não sabe muito bem como as coisas vão ficar daqui para frente, né? O mundo ele já vinha numa constante transformação e muito acelerado em função da inovação tecnológica, mas agora, por conta de todos esses acontecimentos, muitos processos foram acelerados em função de tudo isso, de todas essas mudanças. Então, acho que é importante eu queria dividir com vocês, primeiro, uma experiência pessoal, né? Eu fiz uma transição de carreira, eu trabalhei durante 20 anos como relações públicas, como assessora de imprensa. Eu finalizei a minha carreira como coordenadora de relações públicas para a América Latina da Louis Vuitton. Então eu considero que eu tive sim uma carreira legal, uma carreira de sucesso. Com o nascimento do meu segundo filho, muita coisa mudou. Eu tive alguns insights que eu já vinha descontente com a minha profissão, eu já tinha entendido um movimento que eu não queria participar, uma profissão que estava migrando muito para o digital e naquela configuração aquilo não cabia para mim, eu realmente não queria. E com o nascimento do meu segundo filho, eu tive a oportunidade de fazer uma formação em coach e começar a caminhar pelo desenvolvimento humano, uma área que eu me apaixonei, está muito ligada com a comunicação de qualquer maneira, mas é uma área diferente. Eu entendi que eu quero de fato ajudar pessoas, toda essa temática do ser humano e de como as pessoas se desenvolvem me encanta e eu me apaixonei por isso. Mas a gente tem que entender, para esse processo de transição de carreira, a gente tem que entender algumas coisas que são importantes na hora da tomada de decisão. Então, com a mudança de cenário, isso também teve um impacto e também teve uma mudança. Então, imagina o seguinte, vamos começar por uma breve explanação, só para que vocês entendam como é que esse processo se dá. Primeiro, imaginem o seguinte, bom, eu tenho 43 anos, nasci em 1977, então eu faço parte da geração X. A geração do meu pai, conhecida como Baby Boomer, qual que era o grande sonho deles, né? O que eles queriam e buscavam, a maioria, né, dessa geração, era estabilidade. Então, o sonho do meu pai era que eu fizesse um concurso público, prestasse um concurso público, para que eu tivesse ali a minha renda garantida e a minha aposentadoria garantida, né? Então, eu teria um vínculo durante muitos anos com uma empresa e me aposentaria como era comum naquele tempo. Enfim, no meu pai, naquela geração, eles realmente tinham isso como uma meta, por conta de ser uma geração pós-guerra, então tem todo um contexto social por trás dessa linha de pensamento. Já a minha geração foi um pouco diferente, claro, né? Mas a gente tinha um mercado de trabalho, o nosso objetivo era ser especialista. Então é a geração do MBA. Né? Então eu fiz a faculdade, depois eu fiz a pós-graduação, eu não fiz um MBA, mas eu sei que era um objeto de desejo das pessoas dessa geração, né? Era uma coisa de você ser um especialista naquele tema, naquele assunto, na sua carreira, e você ia ter um desempenho positivo, você ia ter oportunidades que surgiriam em função dessa busca, dessa jornada aí que você traçava numa carreira, né? Num assunto, num tema específico. Depois disso, a outra geração, a próxima geração, que é a geração Y, é uma geração que já teve muita vantagem em relação à nossa por terem nascido conectados na internet. Essa geração Y
já teve muitas vantagens em relação à nossa geração em função de terem nascido conectados na internet, de terem sido criados com televisão, acesso à internet, com uma série de informações que nós não tivemos. Então, essa geração hoje é uma geração que está no mercado de trabalho, uma galera de uns 38 anos, 40 anos, mas que você vê, por exemplo, vice-presidente com 35 anos, essas pessoas que trabalham em startups, que são muito criativos, são pessoas que dessa geração já conectadas na internet. A geração Z é a geração TikTok, essa geração nascida entre 95 e anos 2000, que é uma geração que vai começar a entrar no mercado de trabalho agora, né? Eles estão começando a ingressar na vida profissional. É uma geração que é muito generalista, uma geração que tem acesso a muita informação, mas retém pouco, justamente por isso. É uma geração que não abre mão do seu conforto, das suas horas de lazer. É uma geração que vai desenvolver diferentes carreiras simultaneamente. Por isso que eu brinquei lá no começo do vídeo eu falei que se você não fez ainda uma transição de carreira, você vai fazer muito provavelmente. Justamente por isso. Porque agora o mercado de trabalho, ele não só exige essa flexibilidade, mas cabe dentro da nossa sociedade esse olhar de você conseguir trabalhar com diferentes coisas, diferentes formatos de trabalho e relações interpessoais. A tecnologia está aí para isso. Bom, quem que poderia imaginar tudo isso que a gente está vivendo e que você conseguiria, por exemplo, fazer ao mesmo tempo, ou não dizer ao mesmo tempo, também já é exagero, né? Mas conseguir conciliar, vamos dizer assim, o trabalho em casa com a chamada da escola. Lógico, tudo isso tá caótico, tá? Porque é uma coisa temporária, a gente não vai viver assim para sempre. Mas foi um indício de que novos tempos estão por vir. Você já deve ter ouvido falar em alguns estudos em relação às profissões do futuro. Então, por exemplo, tem um dos estudos que falava que 85% das profissões que vão existir em 2030, né, ou até 2030, elas não existem hoje, elas vão ser criadas. Lógico que, de novo, a pandemia ela acelerou alguns processos e mudou muita coisa, mas é fato de que muitas profissões novas surgirão em função do que a gente está vivendo agora. Um outro estudo que foi publicado no começo deste ano, de 2020, que é uma pesquisa feita pelo Fórum Mundial Econômico, que mapeou algumas empresas e a percepção das empresas era de que pelo menos 54% da sua força de trabalho vai ter que ampliar ou melhorar muito consideravelmente as suas habilidades de trabalho. Ou seja, os profissionais eles já não podem mais pensar, né? Não dá para ter mais um mindset de como era antes. Hoje existe uma nova configuração no mercado de trabalho, uma nova proposta, e no momento de você fazer a transição de carreira, isso é muito importante levar em consideração. O grande desafio, que inclusive eu quero deixar para vocês como reflexão, é como que esse novo profissional, como que o profissional de agora, né, vai ter que conciliar as suas expectativas de carreira com a expectativa do mercado de trabalho, mas isso de uma forma muito clara. Existe uma tendência no mercado que chama-se soft economy. É importante entender que a economia também vai passar por uma disruptura muito grande. Já tem passado, são economias que podem ser mais humanizadas, são, como eu falei no começo do vídeo, relações de trabalho que serão completamente diferentes, que serão configuradas completamente diferente do que antes. Qual que é a minha dica para vocês agora em relação, então, à transição de carreira? Durante um tempo, esse olhar para a motivação e o olhar para a transição de carreira era feito muito para você mesmo. Então, quando você queria fazer uma transição de carreira, você olhava e entendia aquilo que você gostava, aquilo que não fazia mais sentido, o que não estava bom. Era um olhar muito para dentro de si, que é profundamente importante. Não tem como você não olhar para si,
no momento de fazer essa transição, mesmo se for por uma necessidade. Vamos imaginar que você perdeu seu emprego e que a empresa, o segmento faliu, fechou e você não tem mais aquela sua profissão, aquela sua atividade já não se encaixa mais, né, no que está acontecendo ou na demanda de mercado. Tudo bem, é uma necessidade? É. Então você tem que olhar para você. Porém, agora a nova configuração além de olhar para si, é olhar para fora. Olhar o que está acontecendo no mercado, o que o mundo está pedindo, o que o mundo está precisando e a partir daí conectar o que o mundo está precisando com aquilo que você pode oferecer. Então as pessoas vão começar a se olhar de uma outra forma e olhar para o mundo de uma outra forma também. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho a clarear as ideias, a trazer um pouco mais de consciência, caso você esteja passando por esse momento de transição de carreira ou tenha esse desejo. Se quiser mandar sugestão, alguma dúvida, elogio ou crítica, conecte com a gente nas redes sociais, @Escola da Mãe Moderna ou @tatitose_coach, que nós estamos à disposição para bater um papo, para conversar e fazer essa roda girar. Afinal, juntas somos mais fortes. Até o próximo vídeo. Escola da Mãe Moderna. Saiba mais em @Escola da Mãe Moderna.